Olá, turma! Olá, oitavo ano! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos de volta. Vamos retornando aí com a nossa matéria de português, né? Novo conteúdo, as funções do pronome ser, tá? Nós finalizamos as nossas aulas com as vozes verbais, né? Voz ativa, voz passiva, voz reflexiva. E nós vamos agora puxar esse link aí, gancho para esse assunto, pronome ser, tá? Então vamos lá? Pega seu material, se organiza, pega um caderno para fazer as devidas anotações, tá bom, gente? E vamos lá, vamos seguindo porque tem muita coisa boa pra gente aprender, tá bom? Eu trouxe aqui um texto como exemplo, só pra gente prestar atenção no verbo, ó, solta-se, faz-se, né? Ele tá em destaque aqui, né? Doce a música silenciosa, larga o meu peito, solta-se no espaço, faz-se a certeza minha canção. Por que será que esses verbos estão com essa partícula aí, com esse tracinho C, SE, né? Por quê? E é sobre isso que nós vamos tratar aqui hoje. O termo ser utilizado na letra da canção, ele serve para auxiliar na construção e na identificação da voz passiva sintética. Lembra que na voz passiva analítica a gente trabalhou ali a ênfase, né, na ação verbal, né, no acontecimento. E por isso tem ali o quê? Uma locução verbal, em que você encontra um verbo auxiliar, um verbo principal, lembra disso? Em seguida tem a preposição, né? Então, na voz passiva você vai encontrar o sujeito paciente, né? Ele recebe essa ação toda, tá? Então vamos lá, deixa eu apertar aqui. Quando isso ocorre, nós chamamos esse ser de pronome apassivador. Então, lá na voz passiva sintética, toda vez que você encontrar o verbo, esse tracinho ser, você vai ter aí um pronome apassivador, tá? O ser, gente, ele tem várias funções, então é importante anotar isso aí no seu caderno. Primeira função dele, ele pode ser um pronome apassivador, está relacionado à voz passiva sintética, tá? E aí, se a gente pensar no verbo, esse verbo que pede essa partícula ser, ele pode ser um verbo transitivo direto e indireto, tá? Indicando que o sujeito é paciente, tá certo? Então, olha só, verbo transitivo direto, não tem a preposição. Então, esse verbo vai pedir o tracinho C ali, então ele é o quê? Um pronome apassivador. Quer ver? Pega esse verbo aqui, ó, faz. Quem faz, faz o quê? Alguma coisa, né? Então, quando a gente faz a pergunta o quê, não tem a obrigação de uma preposição aí. Então, ele é um verbo que vai direto ao seu objeto. Ele é um verbo transitivo direto, não é isso? Então, esse tracinho SE aqui é uma partícula aí, um pronome apassivador, tá? Mesma coisa aqui, solta. Quem solta, solta o quê, tá? Então, assim, nós temos o pronome apassivador porque ele está relacionado a esses verbos que são transitivos direto ou transitivo direto e indireto, tá? Uma maneira muito simples de verificar, presta atenção, se o trecho ou a frase apresenta a voz passiva sintética e o pronome apassivador, é passando para a voz passiva analítica. Caso haja correspondência, identificamos ser uma voz passiva sintética. Então, de novo, olha só, você tenta passar para a voz passiva analítica, né? Caso aconteça aí, dê para fazer essa passagem, haja essa correspondência, você vai identificar a voz passiva sintética. Então, por exemplo, faz-se a certeza. Voz passiva sintética, né? Agora, olha só na voz passiva analítica. A certeza é feita, tá? Então, quando a gente consegue fazer essa transformação, você consegue identificar que esse ser é um pronome apassivador. Então, esse ser ele é um pronome apassivador, está relacionado a um verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto, tá? O sujeito ele é o paciente, né? Está relacionado à voz passiva, ok? Então, e você consegue fazer a transformação da passiva sintética para a passiva analítica, ok? Anotou isso aí? Pronome apassivador, tá? Anota aí, pessoal, anota aí porque tem outras funções, você vai ver. Vamos lá, então.
Quando o ser relaciona-se aos verbos intransitivos. Quais são os verbos intransitivos? Ou o que são, né? São aqueles verbos que têm o sentido completo. Eles não precisam de complemento, tá? Cair, viver, nascer, dormir, acordar. São verbos que você compreende o sentido e ele não precisa daquelas perguntinhas, o que ou de que. Você não vai fazer a pergunta acordou o quê? Né? Acordou de quê? Não, né? Ele tem um sentido completo, você entende a ação. Então, quando o ser, esse tracinho ser, relaciona aos verbos intransitivos, aos verbos transitivos indiretos. Agora, o transitivo indireto é aquele que pede a preposição. Por exemplo, precisar. Quem precisa, precisa de quê? Olha a pergunta, de quê? Né? Entregar. Quem entrega, não, o entregar é um verbo transitivo direto e indireto, então ele cabe no outro caso. Vamos pegar o outro verbo aqui. Os verbos que precisam de preposição, tá? E aí, verbos de ligação também. Os verbos de ligação são aqueles que ligam o predicativo, né, ao sujeito. São os verbos estar, ficar, né, permanecer, continuar, tá? A gente está sempre, lembra, a gente está sempre voltando, né, aos assuntos que a gente já vem trabalhando. Não dá para hoje você, já estudei isso, vou esquecer e jogar fora. Não, uma coisa aí pede a continuação, a necessidade da outra, tá, gente? Então não tem como mais, estudei só para prova e agora eu esqueço e tudo certo, vamos caminhar. Não, não é assim. A matéria, ela é contínua, uma depende da outra, uma precisa. A gente vai sempre estar voltando e lembrando desses assuntos, tá? Então, olha só. Então, quando o ser relaciona-se aos verbos intransitivos e verbos transitivos indiretos ou verbos de ligação, ligados aí pela terceira pessoa do singular, ele vai ser um índice de indeterminação. O que é isso? Índice de indeterminação. Lembra do sujeito indeterminado? Então, é isso aí. Ele vai indicar pra gente que o sujeito dessa oração é indeterminado. A gente não consegue determinar quem é o sujeito da oração, tá? Olha o exemplo. Precisa-se de funcionários qualificados. Olha o verbo precisar. Quem precisa, precisa de quê, né? Precisa de, aqui no caso, funcionários. Ou a preposição aqui. Mas quem é que precisa? A gente não sabe identificar quem é que está precisando aqui. Então, esse ser aqui, ele vem como um índice, tá vendo? De indeterminação, tá? Ok? Anote isso aí, porque é outra função do ser. Ele pode ser um pronome apassivador, nós vimos aqui anteriormente. Ele pode ser esse índice aí de indeterminação, né? Identificando pra gente o sujeito indeterminado da oração, tá? Então, anote isso aí. Vamos lá? Outro exemplo, ó. Ou melhor, né, explicando esse aqui de cima. Alguém precisa de funcionários qualificados, ou seja, a gente não sabe quem. Note que o verbo, ele sempre fica... Deixa eu sair daqui para não atrapalhar a sua leitura. Note que o verbo, ele sempre fica na terceira pessoa do singular, pois não há sujeito com quem realizar a concordância, ficando, portanto, neutro, tá? Então, você presta atenção aí nessa situação, ok? Quando a palavra ser indica que a ação do sujeito se volta para ele mesmo, ou seja, reflete nele próprio, né? Nós definimos esse termo como um pronome reflexivo. Lembra nas últimas aulas? Nós falamos, né? Sobre as vozes verbais, tá? E aí, né, a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. Então, esse pronome ser, indicando a ação do sujeito aí, ele realizando, ele sofrendo e vivenciando essa ação, é um pronome reflexivo. Além disso, o pronome reflexivo, ele pode relacionar dois seres de modo a expressar
que a ação realizada ocorre de uma forma mútua, ou seja, trocada um com o outro, né? Olha o exemplo aqui. João e Maria apaixonaram-se, tá vendo? Então você tem aqui, ó, esse caso, tá? A ação realizada ocorre de forma mútua, os dois, né? Eles se apaixonaram, não é? Eles sentem, eles realizam a ação, tá? Os dois. Então reflete nos dois aí essa ação realizada pelos próprios, entendeu? Tá, gente? Anota aí direitinho para não ficar nenhuma dúvida, ok? Sempre bom a gente identificar, né, o sujeito da oração, a gente conseguir identificar todas as partes que compõem aí a oração, tá? E nesse caso, pronome reflexivo, ok? Depois a gente volta, eu sei que é uma matéria nova, né? Você tem que fazer os exercícios. Na sua aula online aí você vai fazer os exercícios do livro. Depois eu vou trazer também mais exercícios aqui, tá? Pra gente estar treinando aí, desenvolvendo, ok? Mas é importante você saber esse conceito primeiro, tá? Outro exemplo também de pronome reflexivo, pegar uma outra frase, né? Seria, por exemplo, o menino se feriu gravemente, né? Então, esse se também indica um pronome reflexivo. Por quê? Porque o menino, ele realiza a ação e ele sofre essa ação, tá? Então, nesse caso, o menino se feriu gravemente também é um pronome, também tem aí um pronome reflexivo, ok? E aí você pode também colocar no seu caderno esse exemplo, né? Tá legal? Agora aqui, como você viu, o pronome se, ele pode funcionar de 3 formas, tá? Quando o sujeito ele recebe a ação expressa pelo verbo, então pensa aí comigo, ó, o sujeito recebe a ação expressa pelo verbo. Aí nesse caso o sujeito ele é o quê? Paciente, não é isso? Ele faz parte lá da voz passiva, né? Aí o se, que acompanha o verbo, ele é classificado como pronome apassivador, tá? Esse foi o primeiro que a gente falou, ok? Pronome apassivador. Esse pronome está ligado a verbos transitivos diretos, transitivos direto e indireto, tá? E sempre vai indicar que o sujeito é o paciente, ok? Então, anota isso aí no seu caderno, tá, gente? Quanto mais a gente anota e pensa sobre o assunto, mais a gente identifica e é mais fácil da gente compreender, ok? Quando o sujeito ele é indeterminado na oração, aí o se, ó, tá até sublinhado, né? O se que acompanha o verbo, ele é chamado de índice de indeterminação do sujeito. Então a gente viu aí que o se pode ser pronome apassivador, ele pode ser índice de indeterminação do sujeito. E quando for índice de indeterminação do sujeito, o verbo sempre fica na terceira pessoa do singular, tá? Por quê, gente? Porque não tem sujeito, né? Não há sujeito com quem realizar a concordância, ok? Então, ele fica neutro, tá? Além disso, esses verbos que compõem aí, que fazem parte da indeterminação aí do sujeito, são geralmente aqueles verbos que têm sentido completo, são os verbos intransitivos, tá? Ou os verbos que pedem obrigatoriamente uma preposição, que é o caso dos verbos transitivos indireto, tá? Então, para você perceber, quando for índice de indeterminação do sujeito, esse Czinho, ele vai estar relacionado a um verbo intransitivo ou a um verbo transitivo indireto, que pede a preposição, né? Ou ainda um verbo de ligação, tá? Então, tem que ficar atento aí nessa classificação do verbo, para você poder identificar se o se é um pronome, né, apassivador aqui, ou se ele é um índice de indeterminação do sujeito, tá? Agora aqui, quando o sujeito ele pratica e recebe a ação ao mesmo tempo,
Então aí a gente já pensa logo na questão reflexiva, né? Sendo o sujeito, ele é o agente e ele é o paciente. Ele tanto pratica a ação como ele sofre essa ação. Aí nesse caso, o ser, né? Esse pronome aí vai ser pronome reflexivo, tá? Pronome reflexivo. Então você anote aí, ok? Quando a palavrinha ser indicar que a ação do sujeito se volta para ele mesmo, né? A gente deu os exemplos aqui, né? Do menino que se feriu gravemente, do casal que estava ali apaixonado, né? Por quê? Porque essa ação, ela acaba refletindo nele próprio, no próprio sujeito, entendeu? Ele pratica a ação. Pensa aí. Pensa numa frase em que o sujeito pratica a ação e ele mesmo sofre essa ação, ok? Tá legal? E aí, nós temos um pronome reflexivo. Esse pronome reflexivo, ele pode relacionar dois seres de modo a expressar que a ação realizada ocorre de forma mútua. Acontece aí, né, igualmente para os dois, como foi o caso ali do exemplo que eu dei, João e Maria apaixonaram-se, ok? Por quê? Porque ali a gente percebe que ambos estão apaixonados um pelo outro. Isso é uma relação recíproca, entendeu? Isso é uma relação mútua, né? Tá bom? Ok? Deu para entender, gente? Tá? Anota isso aí direitinho, coloca também os exemplos, tá bom? Aí eu coloquei aqui, ó, o exemplo, tá, do livro de vocês. Pode ser que vocês na aula online também comentem esse assunto e não tem problema se repetir a página. Por quê, gente? Essa é uma matéria que precisa ser fixada. Então é importante você prestar atenção na explicação 1, 2, 3 vezes, né? E depois a gente vai partir para os diversos exercícios, tá legal? Então a gente tem aqui, ó, pronome apassivador, que é a função, né, do ser, pode ser um pronome apassivador, tá? Pode ser índice de indeterminação do sujeito, pode ser pronome reflexivo, tá? Aí os exemplos, ó, um exemplo aqui como pronome apassivador. Vendem-se casas, tá vendo? E aí, se ficar a dúvida, né? Peraí, esse ser, ele é um pronome apassivador, ele é um índice de indeterminação do sujeito, ou ele é um pronome reflexivo? Como é que eu vou identificar isso, professora? Talvez essa seja o seu questionamento. E aí pega o verbo, o que você faz? Vender. Quem vende, vende o quê? Né? Alguma coisa. Então ele é um verbo o quê? Transitivo direto, não precisa de preposição. A gente, quando faz a pergunta, quem vende, vende o quê? Vende alguma coisa, né? Ele está relacionado, então, ao verbo transitivo direto. Se eu já sei, já identifiquei que ele está relacionado ao transitivo direto, eu sei que ele é um pronome apassivador, tá? Eu relaciono esse ser ao verbo transitivo direto vender, tá? O sujeito, nesse caso, ó, é o sujeito paciente, ok? Vendem-se casas, tá? Como um índice de indeterminação do sujeito, você vai ter um verbo aqui, ó, tratar, né? Trata-se de uma pessoa feliz, ou seja, trata de quê? Ou trata sobre o quê? Verbo tratar, né? É um verbo transitivo indireto, ele pede preposição. Olha aqui a preposição de, tá vendo? E nesse caso é um índice de indeterminação do sujeito. Você não consegue identificar quem é o sujeito da oração, ok? No pronome reflexivo, talvez, né, seja mais fácil aí de você identificar, tá? Você tem o sujeito, o menino, né? Você tem aquele que pratica a ação, né? O que esse menino fez? Ele se feriu gravemente. Então, repara que o ser é um pronome reflexivo. Ele indica pra gente que essa ação realizada pelo menino também fez com que o menino se ferisse. Então, ele também sofre, ele não só pratica a ação de se ferir, mas ele sofre essa ação, percebe? Então,
é reflexivo porque se volta para ele, né? Essa ação ela volta para o próprio sujeito da oração. Tá certo, gente? Deu para entender? Muito bem. Eu sei que você tem todas essas anotações no seu livro, mas você também pode e deve fazer um esquema aí que facilite a sua aprendizagem no seu caderno, tá? Então, essa é a hora de você pausar o vídeo, pegar o seu caderninho, né? E fazer aí, de repente, um mapa mental, né? Ou até, peraí, professora, eu quero copiar esse esquema aqui no meu caderno. E aí, esse é o seu momento, né? Você está estudando, então é o momento de você colocar esse esquema, copiando aí no seu caderno, criar outras frases, pensa em outras orações aí que você encontre as partículas C, né? E aí pense se ela está relacionada a que verbo, que tipo de verbo? É um verbo transitivo direto, indireto? É um índice de indeterminação? É um pronome reflexivo? Né? É um pronome passivador? Será que está relacionado a uma voz passiva? Essa é a hora, crianças, meus alunos, que vocês param para pensar, entendeu? Essa é a hora que vocês param para pensar, tá bom? Então, faça isso para você adquirir aí mais aprendizado, mais conhecimento, né? E firmar aquilo que você está estudando aqui comigo, tá certo? Então, vamos lá. Posso passar a tela? Tá copiando? Além dessas três, quero apresentar para vocês também o pronome reflexivo recíproco, né? Que na verdade eu acabei já falando sobre ele, né? Ele funciona também como um objeto direto ou indireto. Esse pronome ser, ele corresponde a outro. Tal reciprocidade refere-se à ação do próprio sujeito. Então, para pensar nisso aí, tá? Vê se tem algum exemplo aqui, ó. Inacreditavelmente, aqueles amigos parecem respeitar-se. Tá vendo? Então, aqueles amigos, eles exercem essa ação e eles também sofrem, né? Eles acabam vivenciando também essa ação, tá? Então, aqueles amigos parecem respeitar-se, ok? Existe aqui o que? Reciprocidade, né? Ambos recebem a ação, ok? Então, esse pronome reflexivo recíproco, tá? Você também pode encontrar essa forma aí nas atividades. A partícula de realce ou expletiva, olha o nome, expletiva, né? Ou partícula de realce, sim. Esse também pode ser um dos nomes ou uma das funções da partícula C, tá? Lembra que a partícula C, gente, ela assume várias funções na língua portuguesa, né? Nas regrinhas aí que a gente trabalha, tá bom? Então, enquanto pronome, a gente viu aí, né? Pronome reflexivo, partícula passivadora, índice de indeterminação do sujeito. E agora aí a partícula expletiva. Ela não desempenha nenhuma função sintática, tá? Ela retrata, como a própria nomenclatura diz aí, ela realça, sabe? Ela chama, ela dá mais atenção. É como se ela estivesse chamando a atenção, né? Tal classificação permite que o pronome seja retirado. Se você retirar ele da oração, não vai ter nenhum prejuízo de sentido, entendeu? Ele liga-se aos verbos intransitivos, ó, indicando uma ação proferida pelo sujeito. Vamos ver aqui um exemplo. Toda a plateia riu-se diante das travessuras do palhaço Trapalhão. Riu-se, professor? Estranho, né? Mas a ideia é que ela chame a atenção, né, para a própria ação do sujeito. Qual é o sujeito aí? Toda a plateia. Entende? Toda a plateia riu. E sorrir é intransitivo, né? A gente já entende o sentido desse verbo, não precisa de complemento. Então, toda a plateia riu-se, né?
e aí a gente dá ênfase, a gente acaba realçando, né? Chamando aí a atenção para esse acontecimento, tá? De que foi muito engraçado, ok? Então é isso, pessoal. Tem que prestar muita atenção, né? A gente tem essas funções aí do pronome ser. E aí eu quero ditar para você aqui alguns exemplos, algumas outras frases para você escrever aí no seu caderno, tá? Então vamos lá, escreve aí, só para a gente poder identificar aqui e classificar rapidinho. Olha só, a criança machucou-se. A criança machucou-se. Só de você observar, né, essa frase assim, no modo que eu estou falando, ó, a criança machucou-se. Esse pronome ser, ele é um pronome reflexivo, é uma partícula passivadora ou é um índice de indeterminação? A criança machucou-se. Observa que quem realizou a ação de se machucar? A criança. E ela também sofreu com essa ação. Então, aqui eu tenho um exemplo de quê? Pronome reflexivo. Muito bem, né? Ou seja, a ação se volta para ela mesma que acabou realizando essa mesma ação de se machucar, tá? Um outro exemplo, presta atenção. Contaram-se histórias estranhas. E aí? Qual é o verbo aí? Contaram-se histórias estranhas. É o verbo contar, não é isso? Pensa então comigo. Quem conta, conta alguma coisa, né? Conta o quê? Não pede preposição, tá? Então, esse verbo, junto aí da partícula ser, é uma partícula apassivadora, tá? Se liga aos verbos transitivos direto, ok? Ele faz parte aí da voz passiva, tá, gente? Ok? Outro exemplo, vamos lá. Vai anotando esses exemplos aí. Discorda-se do fato. Vamos lá, pega o verbo. Qual é o verbo aí? Discordar, correto? Discorda-se do fato. Quem discorda, discorda de alguma coisa, né? Discordou de quê? Olha aí a preposição, obrigatoriamente, né? Então, nesse caso aí, é um índice de indeterminação do sujeito. Discorda-se do fato, ou seja, alguém está discordando, nós não conseguimos identificar quem está discordando, tá? Então, pessoal, é isso. A gente vai treinando, a gente vai falar mais sobre esse assunto. Vocês terão ainda aula online, terão exercícios para fazer, tá? E a gente vai voltar com vídeo aula, com atividades extras, tá bom? Então, vamos estudando aí as funções do ser. Façam todas essas anotações, peguem esses exemplos que eu dei, coloquem aí no seu caderno, tá? E tenham bons estudos aí para vocês, tá bom? Boa aula aí para vocês, tá? A gente se vê. Tchau, tchau.